Ou mandei, não lembro. Mandei a gravação? Ainda não. Vou dar uma olhadinha se a senhora mandou. Tá joia. Aí depois eu mando a gravação das duas. Da aula de hoje e da aula passada. Tá bom. Tá joia? Eu, né, como eu falei para vocês, eu dividi em duas partes, mas eu peguei. Na verdade, essa é uma aula que a gente dá em continuação, mas como é bastante conteúdo, né? Conteúdo denso para ser ministrado uma vez só. Então, a gente dividiu em parte 1 e parte 2. Na primeira aula, a gente falou da sucção, e na aula de hoje, nós vamos focar na deglutição, né? Por que a respiração está junto na temática dessa aula? A respiração, ela está junto porque no recém-nascido, né, que é a gente tem essa aula aqui dentro da odontologia infantil, né, especialmente falando aqui da parte de criança, né, na parte de infância. Então, no recém-nascido, né, a respiração, ela está intimamente associada à sucção, à deglutição, né, e ela acontece simultaneamente. Então, eu vou falar das diferenças aí, básicas da deglutição infantil e adulto, que tem bastante diferença, para vocês visualizarem, né? Mas esse é um conteúdo lá da parte digestório, e está associado à mastigação, né? Então, por um lado, não dá para a gente falar só de deglutição, porque ela tem essas diferenças aí de adulto e infantil. No adulto, a deglutição está associada à mastigação ou ao processo voluntário, né, do ato de deglutir, e no bebê ela está associada ao fenômeno de sucção, né, e ambos são inatos. Então, pessoal, eu vou tentar traçar esse comparativo aí das deglutições, focando para a parte de deglutição em bebês, tá? E aí a gente fecha, porque os fenômenos, eles são completamente interligados e acontecem simultaneamente, né? Ou seja, o bebê, ele fica lá no peito da mãe, mamando por horas, né? Horas não, né? Por minutos. A gente até discutiu isso na aula passada. Tem bebê que fica aí 30 minutos, 40 minutos, né? E durante esse processo de sucção do aleitamento materno, o bebê continua com a respiração. E vocês vão entender por que isso acontece. Então, na nossa deglutição, quando a gente está deglutindo, a nossa respiração ela é interrompida. E no bebê não, né? No bebê isso acontece. E aí é importante o aleitamento aí no desenvolvimento da cavidade nasal, né? Justamente para estimular a respiração nasal, né? Desenvolver a respiração nasal. Então, a deglutição, o termo, a palavra propriamente dita, é o ato, né, de propulsionar o alimento, o líquido, a saliva, qualquer que seja, da substância que está na cavidade oral para o estômago. Isso é deglutir, né? Então, existe a interação de vários tecidos para que isso aconteça. A boca, a faringe e o esôfago, né? Então, existe uma interação complexa entre essas estruturas que garantem que algo que está na cavidade bucal vá para o estômago, né? Considerando especialmente que a gente tem as vias aéreas aí intimamente associadas. Então, por isso que é algo que deve ter uma sincronia para que essas substâncias aí não invadam a cavidade, a via aérea, né? A laringe. Então, como eu comentei com vocês, né, a gente tem diferenças muito importantes aí entre a deglutição que acontece no bebê e a deglutição que acontece no adulto, né? Como eu comentei, a deglutição no bebê, ela está intimamente relacionada à sucção, é um movimento puramente reflexo, contínua sucção. Então, o bebê está sugando leite, né? E, assim, aproximadamente, aí, num aleitamento materno, a cada 3 movimentos de ordenha que o bebê faz, que a gente estudou na aula passada, na sucção,
gera um reflexo de deglutição, né? O reflexo de deglutição, ele acontece quando atinge um volume específico na cavidade bucal. Então, normalmente, a gente observa que o bebê, ele faz cerca de 2, 3 ou 4 movimentos de ordenha, de sucção ali no peito da mama, da mãe, para deglutir. Então, as meninas aí, quando forem amamentar, dá para ver direitinho o bebê, quando ele está só sugando e quando ele está deglutindo. Então, uma grande dúvida das mães, quando elas estão amamentando, mas está saindo leite? Porque aquilo que eu comentei com vocês, é algo muito difícil, né? O aleitamento, apesar de parecer aí algo muito lindo, maravilhoso, perfeito, é algo muito difícil. E as mães não têm noção de volume, né? Quando prepara uma mamadeira, a gente sabe, o bebê mamou 120, 150, 100. Na mama, não, né? Então, se a mãe está observando e o bebê está engolindo, porque isso é visível, né? A gente vê a movimentação aqui da musculatura em movimento da laringe ali no momento. Então, a gente consegue observar que se o bebê está engolindo, deglutindo, obviamente está saindo leite. Então, a gente tem esse feedback aí que a gente não precisa se preocupar se o bebê está muito no peito. Mas ele está mamando, ele está chupetando. Se você está vendo ele engolir, ele está mamando, tá? Então, é algo aí bem nítido. Karina, se por um acaso acontecer de eu sumir, aí você me manda no WhatsApp, tá? Porque senão eu fico falando aqui. Mando então, sim. Quando o bebê ele está deglutindo, né? Esse movimento é relacionado à sucção. E quando o bebê está sugando, a gente viu o movimento de vai e vem da mandíbula, né? E com isso, obviamente, a gente observa que durante a deglutição do bebê, o bebê não está em oclusão. Primeiro porque ele não tem dente, né? Ele tem os roletes gengivais. Então, parece óbvio, mas a gente tem que pensar nisso, né? Então, quando ele está fazendo um movimento de vai e vem ali com a mandíbula na ordenha, a gente está em separação, né? Obviamente não tem oclusão, porque mesmo que tivesse fechado, não ia ter oclusão porque não tem dente, mas os maxilares estão separados, que é diferente. Quando a gente está no adulto, quando a gente vai deglutir, a gente oclui sela o lábio e deglute, né? E o bebê, o selamento labial dele não é fechamento lábio-lábio, igual acontece no adulto, até não está aqui nesse comparativo. O selamento do bebê, nesse momento, é na auréola da mama ou no bico da mamadeira. A mandíbula, né, ela é estabilizada aqui no adulto pelos músculos mastigatórios. Então, como que a gente fecha a mandíbula no adulto? Os músculos elevadores, né? Os músculos elevadores da mandíbula se contraem e a gente fecha a mandíbula, né? Isso naturalmente aí pensando. Já no bebê, esta estabilização da mandíbula durante a deglutição, ela não depende dessa musculatura de fechamento da mandíbula. Essa estabilização da mandíbula é pelos músculos da expressão facial e pela língua. Então, a própria bochecha do bebê estabiliza a mandíbula, e o movimento da mandíbula não é de fechamento, igual acontece no adulto. O movimento da mandíbula do bebê está na ordenha, né? Então, ele está aí estabilizado pela expressão. E aqui que eu comentei no começo da aula, né? A dinâmica da faringe, do bebê e da laringe permite que ele tenha a respiração simultaneamente à deglutição, ou seja, não se interrompe, a gente não tem apneia respiratória na deglutição do bebê, e isso acontece no adulto, né? A dinâmica da faringe e da laringe bloqueia completamente a respiração, tá? A gente vai ver exatamente, anatomicamente, o que acontece aqui, que essa é a principal diferença aqui das deglutições. Obviamente que esses itens que eu enumerei aqui, eles também são importantes, né, óbvios, mas uma característica importante aí da diferença é a apneia respiratória, né, na deglutição do adulto, que não acontece no bebê.
E aí essas diferenças aí que eu discuti também são importantes, mas a principal está aqui nessa dinâmica respiratória, tá? Então, no adulto, a deglutição, ela já tem um componente voluntário, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, segurar de deglutir alguma coisa. Então, isso faz, por exemplo, que o paciente lá na cadeira odontológica, ele consiga permanecer um tempo ali, né, com a boca aberta, sem deglutir, né? Só que a gente visualiza clinicamente ali no atendimento que chega uma hora que ele não aguenta, né? E aí ele deglute. E como a deglutição ela envolve o levantamento, né, e o fechamento da mandíbula, isso acaba, por exemplo, se a gente está realizando uma restauração com resina que não pode ter contaminação de saliva, né, a gente pode ter um problema aí de adaptação da resina, né? Por quê? Porque a gente, na deglutição do paciente, e tem paciente que fica deglutindo toda hora, basta um pouquinho de saliva ali na garganta, ele já deglute. A gente precisa fazer o isolamento absoluto, por esse motivo, né, para manter os dentes secos ali, né? E o paciente pode deglutir à vontade, né? Então, uma grande questão aí é que lá na cadeira, o paciente deitado, a deglutição vai estar um pouquinho alterada, porque o paciente, ele deglute com a boca aberta, né? Ele tá com instrumento, com alguma coisa ali na boca, com um sugador, etc., e ele não consegue desenvolver a deglutição que ele faz corriqueiramente ali, quando ele não tem nada dentro da boca, né? Então, essa é uma questão aí importante, que diferencia e tem um impacto direto aí no consultório. Então, a gente observa, né, que essas diferenças de deglutição, de padrão de deglutição, ele está associado diretamente à anatomia, né? A anatomia aí da cavidade bucal que a gente discutiu na aula passada, do bebê e do adulto. Então, a gente observa aqui que o palato mole no bebê, ele é mais reto, né? Menos curvado do que o palato mole no adulto, né? A gente tem aqui a orofaringe praticamente inexistente aqui, né? E a epiglote do bebê, ela consegue, ela não se abaixa durante a deglutição, né? Pelo contrário, ela se eleva e toca o palato mole, né? Nesse momento. E como a laringe do bebê é muito alta, né? Diferente do adulto, que a gente observa que a laringe nessa região mais inferior, né? A gente tem aqui, quando o reflexo é iniciado e a contração dos músculos, essa elevação aqui já fecha a passagem aqui para a cavidade nasal, que a gente vai ver mais para frente aí em outras imagens. Então, a gente consegue manter a passagem para a laringe aberta. Por isso que a respiração, ela não é interrompida, né? Na deglutição do adulto, a gente tem o fechamento da epiglote aqui, da laringe, com o abaixamento da epiglote. E isso é por questão anatômica, né? E aí, nessa região aqui, você tem o fechamento da laringe, da entrada da laringe, e a interrupção da respiração no adulto, tá? Então, essas são as principais diferenças, especialmente relacionadas a essas diferenças anatômicas. Então, quando o bebê ele vai crescendo, ele vai tendo desenvolvimento da mandíbula, né? Igual a gente observa aqui no adulto, a gente vai tendo um alongamento do pescoço, né, vamos dizer assim. Então, a gente vê que quando é bebezinho, o bebê não tem pescoço, uma coisa muito nítida, né, visualmente falando, é que o bebezinho não tem pescoço e não tem sustentação de pescoço. Isso vai se adquirindo com o crescimento do bebê. Por isso que a introdução alimentar no bebê acontece aos 6 meses. Né? Por quê? Porque com o desenvolvimento anatômico aqui do bebê, com 6 meses ele já tem, né, a laringe um pouco mais abaixo, né? Já tem o alongamento do pescoço um pouco melhor, e ele já está tendo um desenvolvimento aí das estruturas.
é quando é iniciado a introdução alimentar. E a gente fala de introdução alimentar no bebê, porque de fato a gente está apresentando algo diferente de líquido, né? O bebê, até os 6 meses, é preconizado o aleitamento materno exclusivo. Então, um bebezinho que mama no peito, ele não bebe nem água, né? Até os 6 meses. Aí ele mata a sede com o leite, ele mata a fome com leite e ele suprime a necessidade de sucção na amamentação, né? Agora, quando o bebê ele é introduzido fórmula e ele se alimenta exclusivamente ou não, porque tem bebê que tem o aleitamento misto, né? Ele já bebe água, né? Daí já tem a necessidade da introdução da água. Mas, de qualquer forma, ali por volta dos 5 meses e meio, mais ou menos, inicia-se a introdução alimentar, e essa introdução alimentar, ela acontece inicialmente por substâncias pastosas, né? Ninguém vai introduzir para o bebê que nunca mastigou, né? Com uma coisa sólida, né? Então a banana é amassadinha, é purezinho, né? Tudo amassado, tudo molinho, para que ele comece a ter contato com algo que não é líquido. Porque nesse momento, né, na deglutição do adulto, eu tenho a participação da língua aqui para empurrar esse bolo, a hora que ele está pronto, para a região do palato mole, que a gente vai falar aí na fase oral. No bebê, eu não tenho um bolo, é um líquido, e o líquido cai direto, né? Pela posição que o bebê está, o líquido vai se acumulando nessa região posterior, e quando atinge um certo volume, a percepção sensorial que isso gera dispara o reflexo, né? Que a gente vai falar. Então, tem essas diferenças aí primordiais, e isso justifica porque da importância da introdução gradual de substâncias com características bem pastosas e vai gradativamente substituindo por pedacinhos, né? Então, aí puxando um pouco do gancho com a aula de mastigação. Então, pessoal, a deglutição infantil, né? Ela é um fenômeno inato, né? O bebê, ele inicia, né? O reflexo de deglutição no bebê, ele acontece ali por volta da 12ª e 13ª semana gestacional. Ou seja, é muito no comecinho, né? Aquela fase lá que muitas mães ainda nem sabem que estão grávidas, né? Com 12 semanas às vezes, descobre aí por volta das 12, 13 semanas, e o bebê já tem o reflexo de deglutição já instituído, né? E ele deglute o líquido amniótico, né? Então, o bebê, ele deglute, e esse momento aí é importante para o bebê, né? Então, é uma etapa importante para a deglutição. Então, isso acontece antes da oclusão, obviamente, bebê não tem dente, não tem oclusão, então essa deglutição acontece sem a presença de dentes, né? É orientada por estímulos sensoriais nos receptores da língua e dos lábios, porque está relacionado à sucção, né? Os maxilares ficam separados, como eu comentei, ele está no movimento de ordenha, então não tem como fechar o maxilar. Os lábios, eles estão abertos, porém selados, né? Em contato com o bico, que eu comentei com vocês, e a estabilização da mandíbula é via nervo facial, tá? Por conta da estabilização aí da musculatura aí das bochechas, né, bucinador principalmente. E a dinâmica, né, que eu comentei no slide anterior, permite que o bebê respire enquanto mama. Então, eu vou mostrar algumas imagens mais para frente que vai ilustrar bem essa questão da via aérea estar completamente aberta, né, na deglutição do bebê, na deglutição infantil. Então, o estímulo sensorial que eu comentei para vocês é a presença de leite, né? Então, o bebê, ele tem primordialmente a deglutição relacionada à sucção. Então, ele vai deglutir quando ele está mamando, né? E o reflexo, ele se dispara, né? Ele se inicia quando tem a detecção de um volume apropriado, vamos dizer assim, na região posterior da língua, né? Na região lá posterior, lá próximo a, vamos dizer assim, a garganta.
uma questão interessante, curiosa, é que quando o bebê ele está mamando na mamadeira, normalmente ele faz uma deglutição em cada sucção, porque o volume de leite que sai no bico da mamadeira é muito maior do que o volume de leite que sai na mama, né? Então, o bebê, enquanto está mamando no peito, ele tem uma chance muito menor de engasgar, porque o volume é muito menor e o esforço é maior. Então, ele faz ali cerca de 3 movimentos de sucção para cada deglutição, né? E na mamadeira, esse volume é bem maior. Por isso que é importante respeitar o furo do bico da mamadeira, né? Tem furo de bico de mamadeira específico para recém-nascido, justamente para controlar esse volume que sai ali e impedir e reduzir a chance de engasgo ali. Então, pessoal, vai juntando e esse leite ali vai iniciar o disparar o reflexo, que a gente já vai discutir as fases. Então, enquanto o bebê, ele tá, né, a gente tem aí a transição. Por quê? Porque a gente tem o desenvolvimento do bebê, né, ele vai crescendo, vai acontecendo a introdução alimentar, e aí quando que essa deglutição, ela tem uma característica igual no adulto, né? Então, o bebê passa por uma transição, especialmente aí com a introdução alimentar aos 6 meses, né? Então, aos 6 meses, a sucção madura, ela é substituída por movimentos de cortar e mascar. É por isso que é iniciada a introdução alimentar nessa fase. É importante fazer a introdução alimentar nessa fase, porque ele já começa a adquirir outros movimentos mandibulares, né? Por quê? Porque como até os 6 meses, quando eles vai se amamentando, né, vai tendo o aleitamento materno, ou mamadeira, vai tendo o desenvolvimento das estruturas, né, que a gente discutiu na aula passada, o arredondamento ali do processo coronoide, tem o arredondamento do côndilo e todas essas estruturas, né, o desenvolvimento mandibular, e isso vai contribuindo para o bebê ter outros movimentos além dos pósteros anteriores relacionados à ordenha. Então, a mandíbula mais desenvolvida, ela vai crescendo, né? Começa a erupção dental, obviamente que tem bebê que tem 1 ano e não tem dente nenhum, tá? Isso é natural, isso acontece bastante, mas aos 6 meses é quando inicia a erupção dentária ali no bebê, né? Então, aos 6 meses ele começa a ter os incisivos inferiores, normalmente são os primeiros a erupcionar, e isso varia muito, porque a minha filha, a Marina, ela estava com 10 meses e não tinha nenhum dente. E quer dizer, que eu tinha enxergado, né? Aí um dia ela estava mastigando uma pecinha, um brinquedinho, eu fui tirar o brinquedinho e achei o molar dela. Então ela já estava com o molar, primeiro molar dela erupcionou inferior, erupcionou antes do incisivo. Então isso pode acontecer, isso é cada vez mais comum. Então, de repente, eu descobri que ela tinha dente, o molar estava completamente erupcionado, e aí, de repente, eu comecei a escovar, né? E aí vai tendo a remodelação da TM, né? O aumento do espaço intraoral, importante também, e o alongamento da faringe. Tudo isso contribui para essa transição da deglutição infantil para a deglutição de adulto. Isso não acontece de uma hora para outra num clique, né? Então, vai tendo a introdução de dieta pastosa, o bebê vai entendendo o que ele tem que fazer com aquilo que está na boca dele, porque o leite é muito automático, o leite já cai na região posterior, né? E o alimento semissólido, ele não vai automaticamente, ele não escorrega para a região posterior, né? Então, ele tem essa dificuldade de transportar esse bolo para posterior, né? Por isso que tem que ir devagar, né? Quando começa a colocar aquilo na boca, ele cospe, né? Muito comum, né? Até devia ter colocado um videozinho da Marina aí nos primeiros dias para vocês terem essa ideia. Ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Porque ele não engoliu. A deglutição dele sempre foi reflexo. Por quê? Porque o leite já cai lá atrás, né? Ele não precisava ter elaboração nesse processo.
E aqui que vai começar a fazer isso. Então, ele começa a ter selamento labial, começa a ter movimentos de lateralização, e isso vai contribuir para o preparo do bolo. Por isso que é importante a mãe, né, não dar para o bebê só comida batida, né? Tem mãe que o bebê tá com 1 ano, tá comendo papinha batida no liquidificador. Isso é muito errado. Isso é algo que o CEPAI também trabalha bastante, né, na orientação das mães, é essa questão do alimento gradativamente tomando forma, né, do semissólido, pastosinho, para sólido gradativamente, até que ele, para contribuir com essa maturação aí do movimento mastigatório, porque senão a criança tem dificuldade de comer carne, não come legumes crus, né? E isso tem um impacto direto na nutrição dessa criança, né? Ela precisa ter esse desenvolvimento, essa transição precisa acontecer. Então, ele vai tendo, e o padrão de deglutição, ele fica bem estabelecido quando o bebê tem ali 1 ano e meio, mais ou menos, tá? A mastigação, ela vai se completar ali com 4 anos, tá? Então, o bebê, a criança, né, a partir de 2 anos não é mais bebê, a criança ele vai gradativamente evoluindo a mastigação, apesar da deglutição já estar aí com o padrão adulto, né, mas ele vai completando essa questão aí de conseguir mastigar e comer igual um adulto aí por volta dos 4 anos. Isso é nítido, a gente vê ali a dificuldade que criança ali entre 2 e 4 anos de comer carne, tem que picar bem pequenininho, né, de comer lanche, de comer umas coisas aí que a gente nem imagina que a criança não come, né? Então, ela vai começar a comer igual o adulto ali com 4 anos, mas esse é o padrão mastigatório. A deglutição, ela é bem estabelecida antes. Então, é muito importante ter o estímulo e ter essa introdução de alimentos variados e de consistências e texturas diferentes, porque senão fica aquela criança que você põe qualquer coisa dura na boca, cospe, não gosta, não sei o quê. Então, isso é muito importante, inclusive, para ela ter uma alimentação bem variada, tá? Então, dá fruta cru, com casca, né? Para que ela mastigue, para que ela consiga aí fazer a maturação desse processo aí, a coordenação apropriada. Bom, no adulto, a gente tem aí, após essa fase de transição, né, a faringe, ela tá bem alongada, eu já tenho a completa dentição, né, então a criança, né, ela completa ali a erupção de todos os dentes por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, né, mas com os 18 meses ela já tem dente para fazer oclusão e ter essa deglutição aí com a característica adulta. Então, ela já tem, a mandíbula faz oclusão no momento da deglutição, faz selamento labial passivo, tá? E a deglutição, ela é desintegrada da sucção, né? Então, ela acontece, ela é introduzida junto com a mastigação, com a alimentação, né? Então, ela desenvolve esse componente voluntário. E a estabilização da mandíbula é pelos músculos elevadores da mandíbula, a ponta da língua em repouso na face palatina, né, ou na papila incisiva ali, na região atrás dos incisivos centrais superiores. Essa é uma diferença bem nítida, né, que até não está no slide do comparativo, porque a língua do bebê, na deglutição do bebê, né, ela está no movimento de pistão, formando o sulco no mamilo da mãe, ou repousando no bico da mamadeira. E aqui na deglutição de adulto, ela vai na região da papila. Inclusive, tem algumas crianças que têm dificuldade de reposicionar a língua durante a deglutição. Nessa transição, a criança não aprende, não posiciona corretamente a língua e, às vezes, acaba indo para fono para fazer essa orientação, né? É bastante controverso que essa língua
não posicionada corretamente, acabe resultando numa maloclusão, numa abertura, né, uma mordida aberta, porque apesar da gente deglutir o dia inteiro, né, a força que a língua exerce empurrando os dentes ali é pequena, é pouco tempo, e aí tem trabalhos que falam que para fazer movimentação dental, de empurrar e de promover uma mordida aberta só com deglutição errada, né, com a posição da língua errada, ela não é suficiente, né, porque a força tem que ser maior e tem que ser por um tempo muito maior do que de fato acontece. E aí os músculos da expressão facial que estavam relacionados à sucreção e à deglutição ali do bebê passa a fazer parte da fala e da expressão facial. Então também tem a questão da fala aqui entrando na vida da criança. E principalmente aqui o bloqueio da respiração, né? Por conta dessa dinâmica faringe e laringe. Então, a deglutição, ela até assim, no livro referência aí que eu passei para vocês, ela divide em 5 fases, mas a gente pode didaticamente simplificar isso, porque as outras fases que ela divide aqui, a questão da fase oral, são fases que compõem aí, que fazem parte aí do sistema digestório, né? A questão da fase preparatória e tudo mais. Então, a gente, para exemplificar, a gente divide em fase oral, faríngea e esofagiana, né? E a fase faríngea, ela é a fase mais rápida do processo de deglutição, né? Ela é muito rápida. A esofagiana, apesar de também ser rápida, ela é um pouquinho mais prolongada em relação à faríngea. Bom, a fase oral, aquilo que eu comentei com vocês, a gente tem a diferença aí de que no adulto, né, ela vai iniciar a deglutição, a fase oral da deglutição, com o bolo mastigado, posicionado através da língua em região posterior, né? Então, a gente, enquanto está mastigando, o alimento está andando ali para lá e para cá, dentro da boca, né? Quando a gente tem informação sensorial de que esse bolo está pronto para engolir, né, o que a gente faz com esse bolo? A gente posiciona ele para a região posterior, em contato com o palato mole, né? Essa é a fase oral no adulto. Já no bebê, o que acontece? A gente tem o líquido indo direto para a região posterior. Então, quando atinge um certo, né, o volume do leite é suficiente para disparar o reflexo, né? A deglutição, ela inicia, né? Então, a fase oral, ela é bem simples no bebê, porque o leite, ele vai direto para a região posterior e isso já é o reflexo desencadeado muito rapidamente, né? Diferente aqui com o bolo, que a gente vai posicionar a região o bolo para a região posterior de língua. Então, como que acontece esse reflexo? Igual eu falei na aula passada, o reflexo é um movimento mediado por uma informação sensorial. Então, a gente tem informação sensorial oriunda de nervos trigêmeo, glossofaríngeo, vago, né, que inervam toda a parte sensorial daquela região posterior da cavidade bucal, né, base de língua, região posterior de língua, os pilares amidalianos, né, e a região da orofaringe. Então, quando essa região recebe essa informação, né, quando o bolo ou o leite atinge, né, deflagra ali o potencial na ação nos mecanorreceptores dessa região, essa informação aferente vai para o núcleo do trato solitário e núcleo ambíguo, tá? São regiões na região do tronco encefálico que a gente chama de centro da deglutição, né? O que essa região faz? Ela integra a informação sensorial com a informação motora, né? Então, é uma conexão direta ali que independe de comandos, como que a gente fala? Comandos voluntários, né? Processamento de comando motor, do córtex motor. Né? Então, eu tenho a comunicação aferente com a comunicação eferente nessa região de centro da deglutição.
e aí via os componentes motores, né, as raízes motoras do trigêmeo facial, hipoglosso, glossofaringe, vago e algumas raízes cervicais, ela vai inervar 25 pares de músculos esqueléticos que estão relacionados ao processo de deglutição. Então, por um lado, a gente olha, deglutição é simples, deglute, você sente, né? Se a gente coloca a mão no pescoço, a gente vê a complexidade de tudo isso, né? A gente sente a contração da musculatura aqui de pescoço, né? A gente percebe a elevação da laringe, né? Todo esse processo aí relacionado. Então, ele é um processo altamente complexo e exige uma integração aí de todo esse componente sensorial e motor. Então, a gente tem a informação sensorial dessa região posterior da cavidade bucal, né? Pilares, base de língua e orofaringe, chegando no centro da deglutição, basicamente, e aí eu tenho a ativação, né? A eferência motora em 25 pares de músculos, né? Além desses músculos esqueléticos, né? Lá na faixa esofágica, a gente também tem o envolvimento da musculatura lisa do esôfago, fazendo o movimento de propulsão ali, contrações peristálticas, né? Então, além desses músculos aí, a gente também tem a musculatura envolvida. Bom, então, alguma dúvida aqui, pessoal? A gente tem, então, por que é um reflexo? A gente tem informação aferente dessa região, sendo processada no tronco, centro da deglutição, disparando, né, a atividade de neurônios eferentes que inervam a musculatura aí responsável por todo o processo da deglutição, tá? Então, essa é o resumo da deglutição. Então, na fase faríngea, né, como eu falei para vocês, ela é uma fase relativamente rápida, tá? Mas é uma fase muito importante. E é na fase faríngea que a gente observa as principais diferenças aí entre a deglutição infantil e a deglutição do adulto, né? Por conta da interrupção, né, da apneia respiratória que acontece durante a deglutição do adulto. Né? Por que isso não acontece no bebê? Né? No bebê, como a gente viu, a laringe ela é mais superior. Então, com a elevação da laringe, a gente tem a epiglote tocando a região do palato mole. Então, quando isso acontece aqui na fase faríngea, né? Quando eu tenho a contração desses músculos relacionados à elevação da laringe, e tem esse contato íntimo aqui com o palato mole, a gente já tem aqui nesse momento o fechamento da cavidade nasal, né? Então a gente fecha a via aérea superior, ou seja, o leite não consegue ir para o nariz, né? Então se a gente pensar em para que isso é importante para o direcionamento do leite para o esôfago, né? Ele não vai para a região do nariz. E aí, nesse momento, eu tenho aqui, então, o direcionamento desse leite para o esôfago, né? Por essa passagem aqui lateral, né? Por esse sulco lateral que é criado, né? Com esse fechamento aqui superior. Já no adulto, o que acontece? Quando ele está na região da faringe, eu tenho fechamento, né, a descida da epiglote aqui, fechando a laringe, né, direcionando o bolo alimentar para o esôfago, né. Uma questão importante também é que nesse momento aqui a gente tem um envolvimento de uma musculatura que vai fazer esse direcionamento, né, pela dinâmica aí da subida da laringe, né, e a contração de músculos aqui que fazem esse direcionamento. É importante, né, isso que eu queria sempre chamar a atenção, que a coordenação dos movimentos de sucção, deglutição e respiração do bebê, ele é comprovado pela medida de saturação do bebê durante a alimentação, né, tanto
no peito quanto na mamadeira, né? Então, isso demonstra a coordenação dessas funções, né? De forma que a deglutição acontece sem... Ixi. Peraí, pessoal. Fechou meu PowerPoint. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Sem que aconteça a interrupção da respiração, tá? Então, mostrando aí que a respiração, ela continua coordenada com a sucção e a deglutição. No adulto, o que acontece? O bolo alimentar, ele vai para essa câmara comum, né, das vias aéreas e da via digestória, né? Então, o trânsito, ele é muito veloz nessa região, é o que eu falei para vocês, a fase faríngea, ela é muito rápida, né? No bebê, ela é muito rápida porque essa passagem é curta, né? Eu tenho um encurtamento da faringe no bebê, praticamente não tem a passagem comum, né? Eu tenho já direto as duas vias ali, e no adulto é veloz justamente para não ter essa ida no sistema respiratório, né? E para que isso aconteça, né? Para eu impedir, né, a ida de alguma coisa para as vias aéreas, eu tenho o fechamento das vias aéreas superiores e inferiores, né? Que garante aí a apneia transitória da deglutição. Então, como que acontece? Para a proteção das vias aéreas superiores, né, a passagem aí para a cavidade nasal, eu tenho a elevação do palato e o fechamento, né, a elevação do palato mole, fecha a passagem para o nariz, né, e o fechamento da epiglote e elevação da laringe, junto com o fechamento da epiglote na entrada da laringe, isso fecha as vias aéreas inferiores, né? Então, eu tenho o fechamento de qualquer porção relacionada à respiração, né? Então, eu fecho com a elevação do palato e fecho com a epiglote a entrada da laringe, né? E aí, a propulsão acontece, né? Então, isso é muito rápido, fecha a via aérea e eu tenho, para conseguir direcionar esse alimento para o esôfago, eu tenho que ter a abertura do esfíncter esofagiano superior, tá? Mediado aí pela inervação do 10º par, pelo nervo vagal. E aí eu tenho, na verdade, o que acontece? O esfíncter esofagiano superior, ele é tonicamente, né, assim como os esfíncteres, ele é tonicamente contraído, né? E aqui, nesse momento, é necessário relaxamento. Para quê? Para permitir a passagem do bolo para o esôfago. Então, eu tenho o relaxamento. Então, acontece o contrário. Em vez da... A gente tem aí o envolvimento de contração de um monte de grupo muscular. E aqui, no caso do esfíncter, eu tenho o relaxamento desse esfíncter. E aí, isso... E essa propulsão, ela depende do relaxamento do esfíncter e de contração de parte posterior de língua para empurrar esse bolo para a região posterior, inferior, né? E aí eu tenho também a contração da faringe para direcionar isso adiante. Então, eu tenho a contração da parte posterior da língua e da faringe e o relaxamento do esôfago, do esfíncter esofagiano superior, para garantir que esse bolo vá em direção ao esôfago. E tudo isso é muito rápido, né? Então, aqui, em uma forma mais detalhada, a gente tem a contração do elevador do véu do palato e da úvula, elevando o palato mole e úvula, fechando o orifício posterior das narinas, né? E o constritor superior da faringe, diminuindo o diâmetro superior da faringe, para quê? Para que esse alimento, a gente tem tanto o fechamento, esse fechamento aqui, pessoal, ele é um fechamento, mas não é uma oclusão muito forte, né? E para garantir que que o bolo não retome para a cavidade nasal,
eu tenho também um adicional do fechamento do diâmetro superior. Para quê? Para que eu tenha o direcionamento para baixo e não para cima. Então, ele vai forçar o bolo a descer no sentido inferior. E aí, isso vai fazer um aumento de pressão, né? E esse aumento de pressão com o fechamento do diâmetro superior direciona o bolo em direção ao esôfago, né? E eu tenho aí a obstrução da passagem para as fossas nasais. Então, a inibição da respiração. Eu tenho deslocamento da laringe, né? Ela vai para cima e para frente. A epiglote desce e fecha a entrada das vias aéreas, né? Então, eu tenho principalmente a contração dos elevadores da mandíbula, né? A boca fecha, a mandíbula fica em região superior, com contração dos músculos supraioides, né? E toda essa contração aqui dos supraioides e infraioides fazem com que a laringe suba. Isso puxa a laringe tanto para frente, né, para a região anterior, quanto para cima, né? E isso facilita, né, a abertura do esfíncter esofágico superior, tá? Bom, o relaxamento, então, acontece, né? Então, isso facilita a abertura e, concomitantemente, eu tenho a inibição da contração dessas fibras musculares, porque elas são tonicamente contraídas. Então, com isso, eu tenho a interrupção do potencial de ação ali, e eu tenho relaxamento desse esfíncter, tá? Esse esfíncter, normalmente, ele fica fechado, por quê? Para que eu não tenha a passagem de ar para dentro do conteúdo gástrico, né? Então, até algumas pessoas conseguem reproduzir um arroto, vamos dizer assim, forçado, engolindo o ar, né? E aí esse ar vai para o estômago e ele volta aí na forma de arroto. Porque não é para ir ar no conteúdo gástrico, né? Inclusive, quando a gente toma muito refrigerante que tem o gás, né? É que a gente tem esse arroto aí. E quem fala muito durante a comida, engole ar durante a deglutição de alimento, também tem um aumento aí desse retorno de ar. Então, durante a deglutição, ele diminui o tônus dessa musculatura do esfíncter, e aí abre a passagem para o esôfago, né? E aí a pressão reduzida na parte inferior da faringe faz com que isso vá adiante, né? Facilitando a orientação no sentido do ponto de menor pressão, né? O esôfago, ele tem uma pressão, como ele está inserido na caixa torácica, a pressão do esôfago, ela é ligeiramente negativa em relação à pressão atmosférica, né? Igual quando a gente fala lá em sistema respiratório, para a gente promover a entrada do ar, a gente tem que ter uma pressão negativa criado pela alteração de volume da caixa torácica, fazendo com que o ar entre. O esôfago, ele é naturalmente, né, a gente não tem uma leve alteração de pressão na região do esôfago por conta da alteração de volume da caixa torácica, porque ele está inserido ali. Então, durante a nossa respiração, a gente tem alteração da pressão do esôfago também, né? Ele varia durante a respiração, mas normalmente essa pressão é sempre negativa, e essa pressão sempre negativa, com a abertura do esfíncter, ele vai facilitar a ida para o esôfago, tá? Então, até o momento da fase oral, ela, na deglutição adulta, ela tem um componente voluntário, mas a partir do momento que o reflexo de deglutição ele é disparado, a gente perde o controle motor de tudo isso e a deglutição acontece. Então, não sei se vocês já tentaram impedir a deglutição, não tem como, né? Igual quando a gente engole o chiclete sem querer, né? A gente tenta, mas ali vai embora. Então, essa propulsão, né, essa onda contrátil da faringe, ela é coordenada, né? Então, eu tenho essa onda de contração para empurrar
o bolo ou o leite ali, né? Como no bebê essa passagem na faringe é muito curta, isso é mais evidente, tem um destaque maior e mais, vamos dizer assim, amadurecido no adulto. Por quê? Porque envolve a contração de vários músculos, né? Para que eu tenha primeiro a contração da parte superior da faringe, para direcionar o bolo para a inferior. E daí eu vou tendo contrações coordenadas da parte superior para a parte média, para a parte inferior, até empurrar de vez o bolo em direção ao esôfago, tá? Então, a fase esofágica, uma vez que a substância, seja ela leite ou alimento, está no esôfago, ela vai acontecer de maneira igual, tá? Então, a gente não tem grandes diferenças aí na fase esofágica entre bebê e adulto. Então, a gente tem diferença principal aí na fase oral, pelo componente do alimento, né? No bebê, eu tenho líquido que vai direto ali para a região sozinho. E no adulto, eu tenho a língua orientando esse bolo para a região posterior. Na fase faríngea, eu tenho as diferenças básicas por conta da anatomia do bebê e do adulto. Mas a fase esofágica, ela praticamente não tem diferença, né? A fase esofágica, ela é igual para o bebê e para o adulto. Então, o que acontece? Quando inicia-se a fase esofágica, uma característica muito importante aqui é o retorno das estruturas nas posições iniciais. Então, a partir do momento que o bolo chega no esôfago, tudo volta ao normal na faringe, né? Então, a gente tem ali o restabelecimento das posições originais da epiglote, do véu do palato, né? Então, a gente não precisa mais selar a cavidade nasal, a gente não precisa mais selar a entrada para a laringe. Por quê? Porque a gente tem o alimento já está no esôfago, não tem como ele voltar, tá? Então, a fase esofágica é quando chega ali, a gente perde o risco ali de um engasgo. Então, a gente tem aí, né, a abertura da glote, a subida da epiglote, que aí no caso do bebê tem essa diferença pequena. A língua volta à posição de repouso, né, e reinicia a respiração. Então, vamos dizer assim, que a diferença da fase esofágica do adulto para o bebê é o retorno das posições iniciais, que no bebê isso aqui não acontece, né? Por quê? Porque a respiração está acontecendo, a mandíbula está em posição desocluída, né? A língua está em posição de pistão. Então, na fase esofágica do bebê, eu não tenho o retorno da posição inicial, porque essas posições aqui, elas acontecem no adulto. Então, basicamente, essa diferença, vamos dizer assim, né? Que eu falei que era a mínima diferença. Mas, com relação à contração aos movimentos peristálticos, isso é igual, né? Eu tenho a contração da musculatura lisa do esôfago, né? Para que tenha a propulsão do bolo em direção ao estômago, né? Então, ele continua sendo reflexo até o alimento chegar no estômago. Então, aqui, tem aqui algumas funções aqui, recapitulando, a entrada da comida, né, a abertura do esfíncter esofágico superior permite a entrada para o esôfago, né, e o esôfago vai transportar esse bolo ou leite para o estômago, né? Então, eu tenho alguns efeitos protetores aí com relação a essa fase, a proteção das vias aéreas, né, de material deglutido, também tem a proteção do refluxo, né? Então, quando a gente tem hérnia de hiato, a gente tem esse esfíncter, ele não fica completamente fechado, né? E muitas vezes eu tenho aí a passagem, o retorno de conteúdo estomacal aí gerando queimação. O movimento também propicia essa limpeza do conteúdo do estômago em direção do estômago,
e o esfíncter esofagiano inferior permite a passagem da comida para o estômago, tá? Então, quando ele está fechado, eu tenho ele impede o refluxo, né? O retorno desse conteúdo. Aqui, pessoal, é muito curioso que por que eu tenho uma tendência de ter refluxo, né? Isso denota aí a importância do esfíncter estar tonicamente ativo e contraído. O esôfago, ele tem aquilo que eu falei para vocês, ele tem a pressão subatmosférica, né? A pressão do esôfago é negativa em relação à atmosférica. E a pressão do estômago é positiva, né? Então, se eu não tivesse esse esfíncter, eu teria retorno desse conteúdo estomacal por conta dessa diferença de pressão. Eu tenho a tendência de retornar conteúdo estomacal para o esôfago. Isso não acontece por conta do esfíncter, tá? Então, aí, um comparativo aí das funções propulsivas e funções protetoras das diferentes porções aí do complexo responsável aí pela deglutição da faringe, esfíncter, esôfago e esfíncter inferior. Então, a contração peristáltica, ela acontece, né, com contrações na parede do tubo digestório ali, muscular, e ele vai deslocando o alimento no tubo. Então, a gente tem, basicamente, dois grupos de fibras musculares lisas aí, no tubo do esôfago, tem as fibras longitudinais e a fibra muscular circular. Então, a circular, ela contrai e faz com que o alimento vá para frente. E a fibra longitudinal encurta o tubo, e quando ela encurta, ela faz o alimento ir para frente. Então, eu tenho a combinação da contração dos dois grupos de fibra direcionando esse bolo para frente. Porque se fosse só um grupo de fibra, ele esmagaria esse bolo no meio, vamos pensar assim. Só que como eu tenho a contração combinada dos dois grupos de fibra, esse bolo escorrega e vai para frente, tá? Então, eu tenho a combinação aí do componente muscular circular e longitudinal. Então, eu tenho contrações peristálticas primárias, que elas se iniciam como continuação daquela onda de contração faríngea, né, que eu comentei com vocês, a gente tem contração das 3 porções da faringe aí, direcionando o alimento para o esôfago. Então, as contrações peristálticas iniciais, primárias, elas acontecem como uma continuidade da contração faríngea inferior, né? E aí vai seguir para o esôfago. E as contrações secundárias, ela resulta de distensão da parede do esôfago. Então, a primária, ela inicia com uma onda de contração ali vamos dizer assim, continuidade da contração faríngea, né? E já a secundária, ela acontece ali com o resultado de distensão da parede, né? Então, ela independe de comando motor, né? E a presença do bolo ali vai iniciar aí as contrações peristálticas. Então, ela inicia como uma continuidade da contração faríngea e continua, né? Ela se sustenta pela presença do alimento, né? Que é mediado por uma resposta reflexa do sistema nervoso entérico. Isso vocês viram também lá em sistema digestório, provavelmente com a professora Fernanda ou com o professor Yuri, que eu não me lembro, em Biociências 2. Aqui tem um vídeo, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês. Alguma dúvida? Como é que vocês estão aí? Tá tudo certo? Acho que tá, né? Ninguém falou nada. Então, vamos assistir o vídeo. Aqui, pessoal, nesse vídeo, ele fala as fases da deglutição, especialmente a deglutição de adulto, né? E aí a gente vai ver em termos aí didáticos aí para vocês, vamos fazer assim um apanhado geral do que a gente viu até agora. Vocês estão ouvindo o som? O som do vídeo passou para vocês?
Sim. Joia, obrigada. A deglutição é o processo pelo qual os alimentos passam da boca para o esôfago, através da faringe. Pode parecer simples para as pessoas saudáveis. No entanto, a deglutição é um processo muito complexo que requer uma coordenação extremamente precisa com a respiração, já que ambos os processos compartilham a mesma entrada, a faringe. Falha nessa coordenação resultaria em asfixia ou aspiração pulmonar. A deglutição envolve mais de 20 músculos da boca, garganta e esôfago, que são controlados por diversas áreas corticais no cérebro e pelo centro da deglutição, localizado no tronco cerebral. O encéfalo se comunica com os músculos através de vários nervos cranianos. A deglutição consiste em 3 fases. Fase oral ou bucal. Esta é a parte voluntária da deglutição. A comida é umedecida com a saliva e mastigada, formando o bolo alimentar, que é empurrado pela língua para a parte posterior da garganta, a faringe. Este processo está sob controle neural de várias áreas do córtex cerebral, incluindo o córtex motor. A fase faríngea começa com a estimulação dos receptores táteis na orofaringe pelo bolo alimentar. O reflexo da deglutição é iniciado e está sob controle neuromuscular involuntário. As seguintes ações ocorrem para assegurar a passagem de comida ou bebida para o esôfago. A língua bloqueia a cavidade oral para evitar que a comida retorne para a boca. O palato mole bloqueia a entrada para a cavidade nasal. As pregas vocais se fecham para proteger as vias aéreas. A laringe é puxada para cima e ocorre a inclinação da epiglote. Pessoal, aqui queria chamar a atenção para vocês que a gente tem o fechamento aqui dessa região, né? E no bebê, como a epiglote ela junta com o palato mole, a cavidade nasal, o buraco aqui está aberto, né? Com a via aérea liberada para passagem de ar. Então, aqui mostra bem esse componente no adulto, né? A contração do palato mole fechando aqui, que eu falei para vocês. E no bebê, a epiglote, ela sobe e toca o palato mole aqui. E aí eu tenho a passagem da cavidade nasal aqui livre, né? E essa diferença aqui anatômica, né? A laringe do bebê, ela é bem mais alta, né? Então, acontece que com isso, eu tenho o direcionamento do leite quase que imediato para o esôfago, diferente com o adulto, que eu tenho essa porção aqui, a região da faringe, ela é mais comprida, tá? Fechando a entrada da traqueia. Esta é a etapa mais importante, pois a passagem de alimentos para os pulmões pode ser potencialmente fatal. O esfíncter superior do esôfago se abre para permitir a passagem para o esôfago. Fase esofágica. O bolo alimentar é impulsionado para o esôfago pelos movimentos peristálticos, que são ondas de contração muscular que empurram o bolo alimentar para frente. A laringe se move para baixo, retornando à posição inicial. Bom, voltando na aula, então, pessoal, agora vocês acabaram de ver, né, certinho as principais diferenças aí das deglutições. E eu queria, pessoal, que vocês assistissem novamente esse vídeo que eu mostrei na aula anterior, e eu queria ver se alguém consegue ver um erro que tem nesse vídeo, tá? Relacionado ao tema da aula de hoje, tá? Eita. Peraí. Breast milk benefits a baby in many ways, providing the right balance of nutrients, helping to protect against illnesses and infections, and possibly helping with brain development. Many of your baby's physical characteristics are designed to help breastfeeding. The mechanics of sucking require as much contact as possible,
between the baby's tongue and jaw. Ó, aqui vocês observam, pessoal, que a língua dele, do bebê, na deglutição, ela apoia o mamilo, né? Acho que vai ter mais imagens melhores. E ela não fica na região do palato, né? Ela apoia o mamilo. E ela tá naquela onda propulsora. Então, ela orienta o leite para ficar na região posterior, né? Durante todo o movimento de ordenha. To maximize contact, an infant's tongue is large in comparison to the size of the mouth, and the cheeks contain fat to help keep the tongue in the proper position for sucking. The same fat pads also ensure that the cheeks don't collapse while breastfeeding, which would reduce the size of the mouth and the negative pressure required to get milk from the breast into the mouth. A newborn's upper airway, through which air enters and leaves the lungs, also supports breastfeeding. A newborn's upper... Olha, nessa imagem aqui dá para ver certinho. Ó, a epiglote, aquilo que eu falei para vocês, tá vendo? Em vez do palato mole tá elevado, fechando a passagem aqui, vocês conseguem ver minha mãozinha? Ela tá em contato com o palato mole e cria-se, quando a gente olha de lado, aquelas duas passagens laterais. Então, eu tenho aqui a via, né, a cavidade nasal aqui, a via aérea superior, livre, e a laringe livre, né? Vocês conseguem ver isso nessa imagem? Opa! And the cheeks contain is very short. And... Aqui, ó. A gente vê nitidamente aqui. Nessa imagem aqui, a gente já tem um erro. Vamos ver se alguém consegue falar esse erro. Aqui começa o erro. O que está errado nessa imagem? Hein, pessoal? Eles estão falando, pega não tá correta, a laringe sobe. Tá. Não, na verdade, o erro aqui está em relação à deglutição que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês em relação ao palato mole? Ele fecha a entrada de ar? Isso aqui acontece onde? No adulto. No bebê ou no adulto? No adulto. Isso, tá? E essa epiglote fechando a passagem para a laringe acontece no bebê? Não, no adulto também. No adulto também. Então, o que acontece no bebê? Essa epiglote sobe em contato com o palato mole e essa passagem de leite aqui não acontece por essa via, acontece por aquelas laterais, naquela imagem que eu mostrei. Eu posso voltar naquela imagem, por aqueles dois corredores laterais. Porque como a epiglote sobe e encosta aqui, nessa imagem lateral vai aparecer que não tem passagem para o leite, né? Então, eu não sei a intenção aí, mas tem esse erro nesse vídeo. Vocês conseguem visualizar isso? Olha lá. Eita, de novo eu fiz isso. Ó, aqui está mostrando exatamente a deglutição do adulto, né? Então, a epiglote impede para o alimento descer pela traqueia, ó. Tá baixando, tá vendo? Ó lá.
Aqui, ela está mostrando corretamente, mas essa imagem aqui, ela deveria ser a imagem que está acontecendo durante a deglutição. E ela não está ilustrando isso. Olha lá. Touches the soft tissue at the back of the roof of the mouth. Ai, de novo eu fiz isso. Eita, nós. Down the windpipe. It also encourages the infant to extend the neck, which brings the lower jaw forward to maximize contact with the breast. Então, pessoal, apesar do vídeo ser bom, né, eu coloquei na aula de sucção que ele mostra bem os componentes importantes anatômicos aí, que são necessários para a sucção do bebê, essa deglutição aí, com essa descida da epiglote, fechamento da nasofaringe aí com o palato mole, são características de adulto, né, não do bebê. Essa é uma diferença aí grotesca desse vídeo. Então, pessoal, para a gente encerrar aí, né, a aula, eu fecho a aula, né, com uma reflexão importante que, né, pensando em... Eita, eu queria o laser aqui. Que a sucção e a deglutição são funções essenciais para a sobrevivência do ser humano, né, no nascimento, né, se desenvolvem na vida intrauterina e fazem parte do sistema digestório, né, e isso vai tendo desenvolvimento, uma fase de transição aí da deglutição, né, infantil para adulta, da sucção para mastigação. Né? E então, é importantíssimo aí o dentista saber que a sucção, né, no recém-nascido, é algo muito importante para o desenvolvimento correto aí da região orofacial. Então, é essa mesma imagem que eu terminei a aula passada. Vou voltar aqui para a aula. Isso, aí o pessoal respondeu. Então, pessoal, eu vou colocar a aula de novo lá para vocês no como é que fala? No mural, junto com os slides, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. A nossa aula prática, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a deglutição atípica, que é algo que tem um impacto diretamente na vida do dentista, né? Então, o dentista, ele tem que identificar, é importante ele identificar a deglutição atípica para fazer um trabalho multidisciplinar aí de correção, tá? Porque a deglutição atípica, ela predispõe aí as alterações junto com a respiração bucal e tudo mais, é tudo relacionado. Então, na nossa aula prática, que a gente vai ter aí mais para o final do mês, eu convidei uma fono para falar de deglutição atípica, tá? E ela vai explicar para vocês os testes, um teste bem simples, para identificar no consultório um paciente que tem essa deglutição atípica, tá bom? Então, eu convidei as duas turmas juntas, a gente não vai fazer o teste em si, mas ela vai explicar o teste com imagens e vídeos, ela tem bastante experiência com a parte infantil, né, com essa questão aí de motricidade orofacial, e ela atende muitas crianças, ela fez pós-graduação na FOP, se eu não me engano, não me lembro se é na anatomia, talvez seja na anatomia, no programa, com a orientação, se eu não me engano, com a professora Beatriz Gavião, tá, da pediatria. Então, ela tem bastante experiência, ela vai contribuir bastante com essa formação aí de vocês no futuro aí de vocês, tá, na clínica. Então, é isso, qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá? Acho que é isso, pessoal, tá? Estão dispensados aí de hoje. Eu agradeço vocês pela atenção na aula e a gente vai conversando. Obrigada, gente.